Tá. Vamos começar a leitura do texto de hoje, depois vamos comentar. O Espírito atua entre nós. Nisto conhecemos o que permanecemos nele, e ele em nós, que nos deu do seu Espírito. 1 João 4:13. Embora não possamos ver o Espírito de Deus, sabemos que homens que estiveram mortos em delitos e pecados se convencem e se convertem sob as suas atuações. Os refletidos e extraviados tornam-se sérios, os empedernidos arrependem-se de seus pecados, e os incrédulos creem. Os jogadores, os ébrios e os licenciosos tornam-se ajuizados. Não, pulou. Volta, Desculpa, por favor. irmão lindo, cuidado com, à medida que você entra, o seu som entra num, tá aberto, tá? E tá trazendo ruído. Vou voltar aqui, irmão, desculpe. Pode seguir. Os rebeldes e obstinados tornam-se mansos e semelhantes a Cristo. Quando vemos essas transformações no caráter, podemos estar certos de que o poder convertedor de Deus transformou a pessoa inteira. Não vimos o Espírito Santo, não vimos a evidência de sua operação no caráter transformado dos que eram pecadores endurecidos e impenitentes. Como o vento agita com sua força as árvores altaneiras e as derruba, assim o Espírito Santo opera em corações humanos, e nenhum homem finito pode restringir a obra de Deus. Por meio das profundas atuações do Espírito de Deus, tem-me sido revelado o caráter da sua obra de visitação. Foi-me revelado o perigo em que as almas assim visitadas seriam postas, pois teriam de enfrentar posteriormente mais violentas investidas do inimigo, que forçaria sobre elas suas tentações, a fim de anular a operação do Espírito de Deus e fazer com que as momentosas verdades apresentadas e testemunhadas pelo Espírito Santo não purificassem e santificassem aqueles que receberam a luz do céu, fazendo assim com que Cristo não fosse neles glorificado. O período de grande luz espiritual, caso essa luz não seja sagradamente acalentada e seguida, tornar-se-á em um tempo de correspondente treva espiritual. A impressão produzida pelo Espírito de Deus, se os homens não acalentarem a sagrada impressão e ocuparem terreno santo, desvanecer-se-á da mente. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Desejaria que todos os meus irmãos e irmãs se lembrassem de que é coisa séria entristecer o Espírito Santo. E ele é entristecido quando o instrumento humano procura dirigir-se a si mesmo e se recusa a entrar no serviço do Senhor porque a cruz é muito pesada ou muito grande o desprendimento. O Espírito Santo procura habitar em cada alma. Caso seja bem-vindo como hóspede honrado, os que o recebem se tornarão completos em Cristo. A boa obra começada será terminada. E pensamentos santos, afeições celestiais e atos semelhantes ao de Cristo tomarão o lugar de pensamentos impuros, sentimentos perversos e atos rebeldes. O Espírito Santo é um mestre divino. Se prestarmos atenção às suas lições, tornar-nos-emos sábios para a salvação. Precisamos, porém, guardar bem nosso coração, pois muitas vezes não nos esquecemos das instruções celestiais que recebemos e procuramos agir de acordo com as inclinações naturais de nossa mente não santificada. Cada um deve travar a sua própria batalha contra o eu. Prestai atenção aos ensinos do Espírito Santo. Caso isso seja feito, eles serão constantemente repetidos até as impressões estarem, por assim dizer, para sempre gravadas na rocha. Deus nos comprou e reivindica um trono em cada coração. Nossa mente e corpo
devem estar subordinados a ele, e os hábitos e apetites naturais precisam estar sujeitos às mais altas necessidades da alma. Mas não devemos pôr a confiança em nós mesmos nessa obra. Não podemos com segurança seguir nossa própria orientação. O Espírito Santo precisa renovar-nos e santificar-nos. E no serviço de Deus não deve haver trabalho pela metade. Os que professam servir a Deus, mas condescendem com seus impulsos naturais, desencaminharão a outras pessoas. Cristo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22, 37. Faze isso e viverás. Lucas 10, 28. A obra do Espírito Santo é a obra mais importante que acontece aqui na Terra, no coração do ser humano. Porque nós não podemos ver o Espírito Santo, não sabemos como ele é, não conseguimos enxergá-lo, mas nós conseguimos perceber que ele existe e de que ele atua por quê? Por conta do poder da conversão e da transformação que acontece nos corações. Que, assim como o vento a gente não enxerga, mas a gente pode saber que ele existe através da atuação, né? De ver as árvores balançando, de sentir no rosto o vento. O Espírito Santo é a mesma coisa. A gente não consegue ver, mas a gente percebe o que ele é capaz de fazer. E nós sabemos que nós, da nossa própria natureza, a gente não teria como ser transformado, né? Porque a nossa natureza, como diz a Bíblia, ela é inclinada para alguns desejos de acordo com a nossa carne, né? Que tem uma lista lá em Gálatas falando dos desejos, né? Da impureza, da inveja e um monte de outras coisas que nossa natureza tem a tendência. É isso que a gente produz naturalmente. E quando a gente começa a produzir coisas diferentes dessas, a Bíblia é bem clara de dizer que isso não vem de nós, que isso é uma manifestação do poder divino em nós. E quem faz isso é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, o trabalho dele é viver dentro de nós, fazer com que nós possamos ser transformados de acordo com o caráter de Deus. O que a gente não pode esquecer, irmãos, é que a gente está num grande conflito, né? Entre o bem e o mal. Toda a nossa passagem aqui por esse mundo só tem um objetivo, né? De mostrar de que o quanto o mal é ruim, né? E de que as investidas que Satanás deu contra o caráter de Deus estão sendo reveladas nesse grande conflito. Então, a acusação é contra Deus, né? O inimigo, a luta é entre o bem e o mal, e quem está sendo atacado é Deus. E o ser humano, nós temos nesse grande conflito, o nosso papel é escolher de que lado nós vamos ficar. E quando nós escolhemos ficar do lado de Deus, mesmo com a nossa natureza ruim, Deus ele fala assim, olha, ele quer que nós escolhamos o lado dele. Por quê? Porque é o melhor para nós. Porque ele nos ama, porque ele quer nos tirar dessa vida de pecado, porque ele tem preparado um lugar para nós, porque ele é o nosso Salvador. Então, quando a gente escolhe ficar do lado dele, ele não simplesmente fala assim, bom, vocês escolheram, agora lutem, né? Fiquem por conta aí. Não. Ele dá para nós toda a ferramenta necessária para enfrentar o mal. Ele dá para nós toda a força necessária, toda a proteção necessária, tudo que nós precisamos para combater o mal que habita em nós. A luta, irmãos, é contra nós mesmos. A luta não é contra as pessoas. Às vezes a gente acha que as pessoas são os problemas da nossa vida, né? Que as dificuldades. Não, nada disso. A luta nesse grande conflito é contra o próprio eu, para entender de que nós não somos nada sem Deus, que nós precisamos dele para tudo, inclusive para sobreviver nesse mundo, né? E para poder vencer o mal e conseguir chegar até o propósito que Deus tem para nós. Com isso, a gente precisa compreender que
toda transformação de caráter vem de Deus. E o Espírito Santo, quando ele atua na vida do ser humano, a obra não é pela metade. Ele quer completar a boa obra que começou em nós. Então, assim, o único requisito para a gente receber o Espírito Santo é pedir. Não tem outra coisa, é pedir. Às vezes tem gente que fala assim, eu preciso mudar o meu jeito de ser para poder receber o Espírito Santo. Eu preciso ser mais calmo para receber o Espírito Santo. Eu preciso parar de comer certos alimentos para poder receber o Espírito Santo. Eu preciso pôr a minha vida em dia com as pessoas para poder receber o Espírito Santo. E a gente quer fazer coisas para estar preparado para receber o Espírito Santo. Só que se a gente for ver, se a gente for tentar fazer isso sem o Espírito Santo, a gente não vai conseguir. A gente precisa do Espírito Santo para fazer todas essas coisas. Então, como é que funciona? O primeiro requisito é pedir. É pedir. E não é pedir uma vez só, né? A gente tem que pedir todos os dias, todo momento, e pedir, Senhor, concede o Espírito Santo, que o Espírito Santo habite em mim, e pedir, pedir, pedir. Aí a primeira reação da nossa vida ao pedir o Espírito Santo vai ser enxergar quem a gente é. Enxergar que nós somos pecadores, enxergar que nós precisamos dele, que nós aceitamos ele como nosso Salvador, e aí vem. Isso é o processo de conversão. Após o processo de conversão, que é o reconhecimento dos nossos pecados e a aceitação de um Salvador, após isso, a gente vai começar a andar com ele. E aí a gente vai perceber que andar com ele, a gente, como disse aqui no texto, né? A gente vai ter as investidas do inimigo nisso. A partir do momento que você fala assim, não, eu escolhi ficar do lado de Deus, é com ele que eu vou seguir, vão aparecer dificuldades. E por que vão aparecer essas dificuldades? Porque o trabalho de Satanás é esse, é distanciar a gente de Deus, é fazer a gente desistir de seguir a Deus. Então, daí começam a aparecer dificuldades, não só, assim, eu digo de situações, mas a dificuldade interna, sabe? Um conflito interno, de querer fazer o bem e não conseguir, de parar de fazer o mal e não conseguir. É uma luta interna que a gente passa, isso é a vida toda lutando. Mas, quando a gente alimenta a natureza de Cristo, quando a gente aceita que o Espírito Santo faça as mudanças necessárias, esse processo vai ficando mais fácil. A gente vai conseguindo resistir mais. Então, eu vejo muitas pessoas comentando assim, né? Pega aqueles versos da Bíblia que fala que nós temos que ser perfeito e tal, porque sedes perfeito como é perfeito o vosso Pai, e ficam falando sobre perfeição, que em tal não tem justificativo pecado e tal. Eu concordo plenamente, está escrito na Bíblia, não tem contra-argumento com isso. Mas só que a gente precisa entender uma coisa: a vida com Cristo é uma progressão. Ela não é assim do dia para a noite, sabe? Não, a gente não consegue assim, aceitei Jesus. A partir disso, a gente fica perfeito, a gente fica com o caráter puro, santo. Não é assim que funciona. Nós sabemos disso pela nossa própria experiência de vida. A gente sabe que hoje a gente está aqui junto, orando, e aí a gente se apega com Deus, a gente passa o dia com a mente nas coisas de Deus, aquele dia a gente vence. Mas se amanhã eu já acordar atrasado, não ler a Bíblia, não orar e tal, e aí, irmãos, eu estou sujeito a pecar a qualquer momento. É um dia, uma hora, um minuto longe de Deus, a gente erra. Então, para que a gente consiga viver uma vida de perfeição como a Bíblia pede, não é a perfeição de nós ficar assim, vendo, sentindo tentação e não fazendo, sabe? A vida de perfeição que Deus fala é a vida junto com o Espírito Santo, é a vida andando no Espírito, porque a Bíblia diz assim, ó, andeis no Espírito, vocês não satisfarão os desejos da carne. Quer dizer, qual é a única maneira da gente resistir às tentações? É pelo Espírito Santo. Qual é a única maneira da gente mudar o nosso temperamento?
É pelo Espírito Santo. Qual é a única maneira da gente conceder perdão? Pelo Espírito Santo. Qual é a única maneira da gente falar boas coisas, parar de segurar a nossa língua, né? É pelo Espírito Santo, não tem outro jeito. A gente não consegue fazer nada bom, nós não podemos produzir nada bom sem o Espírito Santo. Então, a gente só precisa pedir. A partir daí é com Deus. É progressivo. É igual assim, a pessoa quer ficar musculosa, com os músculos definidos. Daí ele começa a fazer musculação. Você acha que ele faz um dia bem feito, treino tal, no outro dia ele está musculoso, já está perfeito, está saudável? Não. Quanto tempo isso vai demorar? Vai depender da dedicação, não é? Quanto vai treinar, o quanto vai se alimentar corretamente para que os seus músculos se desenvolvam bem. A vida cristã, a vida com Cristo é a mesma coisa. A gente começa. Essa é a nossa parte. É começar, é decidir, é tomar um lado, uma posição. Depois disso daí, a gente vai precisar da ajuda do Espírito Santo para continuar. Porque a Bíblia diz assim, olha, a boa obra que Deus começou em nós, ele há de completar. Então ele começa, e aí ele quer completar essa obra. A nossa parte nesse processo é todos os dias buscar e pedir e continuar, ser persistente, ser perseverante. A partir daí, o que vai acontecer é com Deus. A transformação do nosso caráter é dele, e ele pode, sim, transformar qualquer pessoa. Quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que foram completamente transformadas por Jesus? Quantos testemunhos? E quantos testemunhos nós já vimos, quantas pessoas nós já presenciamos de que foram transformados, tiveram uma experiência real com Deus, foi um testemunho maravilhoso, mas se afastaram novamente. Quantos? Então, queridos, o que nós precisamos compreender é de que nós precisamos caminhar ao lado do Espírito Santo. E nesse texto disse uma coisa séria, diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E quando é que nós fazemos isso? Diz que é quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós tentamos fazer as coisas por nós mesmos, e a gente, às vezes, eu já vi gente falando assim, servir a Deus vai trazer provações, né? Satanás vai investir contra aqueles que decidem ficar do lado de Deus, então é melhor eu não fazer isso, porque eu não quero ser provado nessa quantia, né? Não quero passar por isso. Ou tem gente que fala das perseguições, assim, daí fala que não quer passar por isso, ou não quer ter o conhecimento para não ter que ser cobrado por isso, e aí acaba, assim, se recusando, né, ao avanço da obra que Deus quer fazer em nós, por conta das dificuldades. Isso é entristecer o Espírito Santo também, segundo o que está no texto. Porque se a gente acha que a vida cristã é uma cruz pesada demais para nós, a gente está deixando o Espírito Santo triste. Por quê? Porque a gente está anulando a obra que ele pode fazer em nós. A gente está rejeitando o Espírito Santo quando a gente fala isso. Porque por mais difícil que seja a vida, por mais difícil que sejam as coisas que vão acontecer ao a gente decidir servir a Deus, nada se compara à vida daquele que não serve a Deus, que pode viver momentos de de aparente alegria aqui nesse mundo, felicidade, sucesso, mas a gente sabe que o caminho é da morte. Agora, o caminho que Deus tem para nós, a gente sabe que aqui é só uma passagem, é um tempo que nós estamos vivendo aqui. A vida que Deus quer para nós não é essa daqui. Você acha que Deus não se entristece de olhar aqui para essa terra e ver todo o mal que acontece aqui, de quanto a gente sofre? Esses dias eu estava com um problema e eu fiquei assim, falando com Deus, falei, Senhor, por que é tão duro esse mundo, né? Por que nós temos que passar por essas coisas? A gente passa por dificuldades, por dores, doenças, que não é fácil, e às vezes a gente fica sem saber o que fazer. Mas quando Deus olha para nós, você acha que ele se alegra de ver a gente passando por essas coisas? Jamais. Deus não fica feliz com o que está acontecendo aqui no mundo, né?
Mas ele sabe, ele está dizendo, filhos, aguentem esse período que vocês vivem aí, aguentem firme, só escolham ficar do meu lado, o resto é comigo. Deus está no comando, irmãos, desse grande conflito, Deus está no comando desse mundo, Deus quer estar no comando da nossa vida, porque se Ele estiver no comando da nossa vida, Ele que vai conduzir as coisas. Pode vir a provação que vier, nós vamos estar convictos de que isso daqui vai passar. Então, nem a morte vai nos assustar. Assim como nós vimos a vida de Paulo, foi uma vida de constante desprendimento de tudo o que ele era. E pensa, Paulo, ele entristecia o Espírito Santo antes da conversão dele. Como ele era? Ele era arrogante, ele era uma pessoa que não era humilde. Depois que ele aceitou o evangelho, ele teve ainda as suas lutas carnais, ele mesmo descrevia isso. Quantas vezes Paulo ali desabafou, dizendo, eu, Senhor, miserável homem que eu sou, né? E Paulo tentou de todas as formas, e olha, que homem, que testemunho, né? Estava lá na prisão, mas escrevendo carta, animando todo mundo, ele estava lá numa prisão fria, não era um lugar confortável, não, um lugar frio, insalubre, e ele dali falando para as pessoas, olha, é isso aqui que eu estou vivendo, não é nada perto do que Deus tem preparado para mim, vale muito a pena, e eu estou convicto do que eu estou fazendo. Agora imagina as pessoas lá fora vendo Paulo preso, pronto para morrer, e ter que decidir ao lado de Deus, você é essa vida que eu quero para mim? Não, acho que não, né? Mas Paulo ele continuava falando, não desistam do evangelho, continuem, continuem. Isso daqui não é nada perto da glória que Deus tem para nós. Então é essa convicção que Deus quer chegar, que nós tenhamos no nosso coração, sabe? E isso só vai acontecer se a gente continuar buscando o Espírito Santo. Porque o que aconteceu na vida de Paulo não foi nada mais, nada menos que a atuação do Espírito Santo. Transformou o caráter dele, transformou a vida dele e fez dele um grande homem, né, que viveu e morreu pelo Evangelho. E ele mesmo dizia, e a coroa da justiça já me está guardada, né? Não somente para mim, mas para todos os que amam a sua vinda. Então, irmãos, a coroa da justiça já está guardada para você. O seu lugar na mesa do banquete celestial já está reservado. Você já foi comprado por um preço muito alto perante Deus, e Deus comprou você. Você é valioso para Deus, você é importante para Deus. E Ele quer que cada um de nós estejamos com Ele. E Ele nos deu as ferramentas, nos deu os meios, nos deu as condições. Nós só precisamos buscar e pedir todos os dias, sem parar. E aí nós vamos sentir na nossa própria vida as manifestações do Espírito Santo e a transformação que Ele pode fazer. Mas nunca se esqueça, a boa obra que Deus começou em você, Ele quer completar. Então, continue e não desista, porque o lugar que Deus tem preparado para nós, o que Ele preparou, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem se passa pela nossa imaginação, de tão bom que é. Que nós possamos continuar firmes, né? E não esquecer de que o nosso mundo não é aqui, mas é o mundo que Deus está